Olá, pessoal. Queria trazer hoje para vocês comportamento organizacional, utilizando como exemplo o esporte. O esporte sempre ensina muita gente. Então, falando sobre comportamento, você já deve ter ouvido aquelas frases, né? Você sozinho consegue ganhar jogos, mas coletivamente você ganha campeonatos. Eu acho que isso que aconteceu um pouco ontem. A gente teve aqui no Rio de Janeiro decisão do Campeonato Carioca, onde literalmente o Fluminense dá um chocolate aqui do Flamengo. E muito se falou sobre comportamento. E queria compartilhar para vocês aqui, eu vou compartilhar alguns vídeos e bater um papo com vocês. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é a preleção do Fernando Diniz. Nada é tão poderoso quanto você criar histórias, narrativas, que você cria essa sensação de empatia, rapport com as pessoas. Então vejam que declaração interessante que foi feita pelo Fernando Diniz na apresentação dele, contado pelo presidente do Fluminense. E só para título de curiosidade, alguém pode estar pensando assim: qual o seu time? Qual o seu time? Eu sou o Flamengo, com muito prazer. E às vezes acontece, né? A gente perde e tá tudo bem. É sobre isso. Vamos ver esse vídeo aqui e vamos comentando. Sentou numa rotação muito acima. Eu queria que você trouxesse pra gente o depoimento que você deu na Band News agora sobre a pré-eleição do Diniz. Rapaz, o Fred estava lá também. Foi a preleção mais bonita que eu já vi um treinador fazer. E vejam que interessante, quando a gente está, às vezes, em reunião, o item mais importante, às vezes, é a primeira fala que você vai compartilhar, que você dá o status daquilo. Fizemos um excelente trabalho, não conseguimos avançar tanto, estamos com dificuldade, mas estamos caminhando. E você vê ele abrindo aqui a preleção mais bonita que eu já vi na minha vida. E vamos ver a história que ele contou. Acho que você também. Nós terminamos a preleção chorando. Imaginem, antes do jogo, alguns jogadores emocionados, Felipe Melo muito emocionado, eu, meu vice-presidente Matheus, Fred também muito emocionado. E ele fez uma preleção, estou falando da parte emocional, né? Não da parte tática, que aí ele... Isso aí, todas são fantásticas, né? Durante a semana, enfim. Mas ontem o final, né? O final da preleção, a parte da motivação. Bem, até aqui ele valorizou um pouco o colaborador dele, então falou que a parte técnica ele já dá um show, e ele começou, digamos assim, a preparar o terreno que ele vai falar sobre o poder narrativo. Então vamos seguir um pouquinho mais o vídeo. A motivacional, ele pegou a bola assim e falou sobre a relação do jogador de futebol com a bola, né? Dizendo que ele tinha perdido o pai com 8 anos e que a bola era a melhor amiga dele, Fernando, que foi E olhem, eu vou dar uns cortes aqui, é quase um momento Marcos Mion, mas é porque vale a pena a gente compartilhar sobre isso. Quando você tem uma referência, muitos de nós, que nosso pai é nosso melhor amigo. E aí, quando ele fala que ele perdeu o pai, olha que coisa poderosa. Ele fala que a bola se tornou o melhor amigo dele. É óbvio que a bola não substituiu a questão paterna e tal, mas olha a metáfora super poderosa que ele fez para criar empatia com pessoas. Nesse momento, qualquer pessoa que foi jogador de futebol, e claro que ele estava falando para as pessoas que eram jogadores de futebol, aquilo talvez não faça o menor sentido para você, mas lembre-se que o conteúdo dele não era para você. A gente está falando aqui como um case para ser compartilhado, função de jogadores. Então, imagine jogadores que perderam um pai ou uma mãe e houve uma história como essa. Seguindo. graças a essa amizade que ele sempre teve com a bola desde menino, que ele conseguiu crescer na vida, enfim, ajudar a família, dizendo que essa era a história de todos os jogadores. Falou isso para o Marcelo, dizendo: você só é o Marcelo porque você brinca com a bola até hoje. Às vezes ele falou: às vezes eu te olho no treino, você está brincando com a bola. Então aí ele falou: e é por isso que o nosso time joga com a bola, sempre perto da bola. Que vocês todos se tornaram jogadores de futebol, porque antes de qualquer coisa eram meninos que tinham como único presente, às vezes, na infância difícil que tiveram, a bola, né? Esse cara aqui, obviamente está ouvindo isso aqui, ouviu isso ontem, que é a mesma história, também perdeu a mãe com 7 anos, Fred, e ele falou sobre isso, e dizendo que o título era importante, a taça era importante, mas que a convicção em jogar com a bola, em gostar de jogar bola, em ser futebol brasileiro, né, em curtir o jogo, em bailar no campo, que isso era o mais importante para nós ontem.
e que as coisas iam acontecer porque a gente jogava como eles jogavam quando eram meninos com a bola. Então Ô, foi muito Flávio, bonito. você Olha que, cara, quanta coisa extremamente poderosa foi falada aqui. Então, veja que, por exemplo, ele pegou hoje o principal ídolo do time, que é o Marcelo, é a referência, e trouxe ele para o contexto. Marcelo, você brinca com a bola. Quando eu te observo no treino, você está brincando. Mas trabalho é prazeroso. E quem de vocês aqui não quer ter um trabalho prazeroso? Você começou a trazer a pessoa para o jogo. E vejam que às vezes a gente pensa muito em resultado, em resultado, em resultado, em resultado. Mas avaliem o processo, a jornada. E aí eu vou compartilhar uma história que é minha, que lembra um pouquinho de curta o processo. Recentemente estou no processo aqui de fazer pão caseiro em casa com meu filho de 8 anos. A gente suja, a gente faz uma bagunça enorme na cozinha, mas a gente se diverte, mete a mão na graxa, fica todo na farinha, literalmente falando, fica com a mão toda suja de farinha, mas a gente curte o processo. Minha esposa detesta essa brincadeira, né? Mas nós dois ficamos ali super felizes. O dia dos meninos, vamos para a cozinha, curta um processo. Independente do que acontecer, o nosso valor, os nossos princípios, que a gente vai se divertir, fazer o que a gente acredita, que é brincar com a bola, que é o futebol brasileiro. E olha que história super poderosa, onde adultos, pessoas que jogaram Real Madrid, por exemplo, o Marcelo, que de novo é o expoente, chorando no final daquilo. Então vejo que coisa poderosa. E quando tem nesse começo aqui do vídeo, e o próprio jogo em si, né? É indiscutível que o Fluminense jogou ali com a final de Copa do Mundo para eles. Então, como que aquele a comportamento, um líder consegue influenciar as pessoas em prol do objetivo em comum? Tava todo mundo fechado. Para que, lembre-se, você pode ganhar um jogo sozinho, mas para ganhar campeonato você precisa do coletivo. E o coletivo foi mais forte do que o coletivo do outro time que vale, às vezes, duas, três, não sei quantas vezes mais. Salários muito mais astronômicos, mas que como time não deu liga. Vamos agora olhar outro vídeo que fala justamente o oposto. E vamos ver como é que estava o comportamento do líder após a final do jogo. Ele depende da diretoria do Flamengo. Como vocês sabeis, não sou eu que não sou eu o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu, não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de Vou mandar um corte aqui de novo, momento quase Marcos Mion. Vejam que quando você ouve a pessoa falando nesse caso, é óbvio que perder da forma que perdeu é uma coisa que é impactante. E claramente ele está dando uma entrevista sentindo a pressão, sentiu o golpe das coisas. Você vê que, não sei se é muito sutil, mas que dá para você reparar que ele está um pouco assim na cadeira. Eu estou exagerando um pouco aqui para vocês, mas ele não está confortável, ele está parando para pensar nas palavras com muito carinho, para não ter uma palavra que seja mal compreendida, que não aumente o problema dele, que já é gigantesco. Pode ser que no momento que eu esteja gravando esse vídeo aqui, inclusive, ele tenha sido demitido e a gente não saiba. E aí, de novo, eu não estou aqui para dizer que o Diniz é o melhor técnico, o Vitor Pereira não é o pior técnico, nada disso. Eu estou falando comportamento, como você pode entender como o comportamento influencia tomada de decisão e passa a credibilidade ou não. Continuando o vídeo. fazer, de construir uma equipa forte, e estou mais do que convencido que isso é possível. Continuar a trabalhar, próximo treino conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho, porque hoje de facto ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota, porque eu próprio não estava preparado para isso, não é? Porque a mim também me surpreendeu hoje o nível que apresentamos, mas o futebol é assim. Vejam que quando ele ia falar os próximos passos, ele não tem a menor certeza do que ele vai fazer. Vamos amanhã, vou conversar com os jogadores e você vê que ele está pensando pro que falar. A parte mais honesta do discurso dele foi que ele não esperava que acontecesse uma derrota daquela forma que aconteceu. E uma coisa que é muito característica, e eu sempre brinco com isso,
A gente nasce naturalmente e pronto para lidar com as vitórias. É muito fácil, eu vou fazer uma metáfora aqui, quando você é campeão, sobe no pódio e vamos tirar foto. E eu sempre uso as metáforas que são muito extremistas, que são: quando uma criança nasce no mundo, você naquele momento pode tirar foto da criança, às vezes alguns brincam que vem com, né, que nasce com carinha de joelho, você pode tirar foto da mãe descabelada, e tá tudo bem. Aquele momento ali vale tudo. É um momento, cara, que é um ser humano vindo ao mundo. É diferente quando você vai, e aí de novo, indo para os extremos, para o enterro, ninguém tira foto em enterro. Talvez não seja para tirar. E a gente não está preparado para lidar com isso. E esse é o comportamento, muitas vezes, que faz a diferença nas organizações. Imagine que você, nesse momento, olhando essa foto, você entregou um projeto que foi fracassado. E você está com essa postura corporal. Qual é a chance de você ser contratado? Se a gente for falar treinador para outro time, ela é alta, que é a característica do futebol. Mas se a gente fosse falar assim, dentro do comportamento das organizações, qual é a chance de você ser contratado dentro da mesma empresa para outro projeto? Lembrem-se, não é problema você lidar com problema, com um projeto muito complexo. As pessoas hoje estão muito sujeitas a, inclusive, o fracasso. E é um pouco contraditório isso, mas é o que acontece. Mas as pessoas, como você lida com o fracasso, como você lida com as pessoas, como você lida com a situação, isso faz toda a diferença. E aqui, vamos continuar para ver como é que ele terminou essa entrevista. E a única coisa que eu posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar, mais nada. Já Marcos Braz assegurou a permanência do treinador, pelo menos por enquanto. Olha só. Sobre a permanência do VP, ele continua no cargo? A minha pergunta, ele continua no cargo? Sim. Não, hoje a gente não vai tomar nenhuma decisão, tá todo mundo de cabeça quente, não é o resultado que a gente queria. Perder da maneira que a gente perdeu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por nenhuma troca ou nenhuma situação em que você vá 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. Tô aqui, tô falando com vocês aqui. Amanhã. Bem, um discurso muito lúcido do dirigente do Flamengo, onde de fato existe uma pressão enorme, inclusive da torcida que não apoia o atual treinador do Flamengo, o processo atual até o momento da gravação desse vídeo. E ele falou, de fato, cara, a inteligência emocional fala isso, você não pode tomar decisões no extremo, né? Ou seja, muito feliz, ou de cabeça quente, ou muito chateado, porque isso vai influenciar as suas decisões. Então, o autoconhecimento nesse momento ele é muito importante. Inclusive, a gente vai ver falar bastante sobre isso no curso de comportamento. Então, ele fecha o discurso assim: de cabeça quente, a gente não vai tomar nenhuma decisão que faça sentido 10 horas da noite. Porque, de fato, você tomar a decisão que vai ser demitido 10 horas da noite, ou no dia seguinte, que tem folga ainda, não faz a diferença nenhuma. Até porque quando você demite, você precisa contratar alguém. E se você não tiver uma opção melhor, você precisa repensar duas vezes. E cada vez que você toma uma consciência, toma uma ação, é importante que você tenha consciência que você deixa outra decisão na mesa. Então, foi basicamente isso, com outras palavras, claro, que o dirigente do Flamengo falou aqui nessa entrevista. O que eu gostaria de fechar com vocês? O comportamento hoje deveria ser o nosso feijão com arroz todo dia. Aqui eu não estou falando de comida, estou falando de comportamento, inteligência emocional, estar afim, mentalidade, falar e agir. E as pessoas hoje, difícil, elas querem muitas vezes ficar cada vez no seu cantinho, fazendo menos, algumas com pouco protagonismo, e assim a gente vai levando. Se isso que eu compartilhei com vocês fez algum sentido, se inscreve aqui, clica. E para quem estiver em Balneário Camboriú, vou estar com minha querida amiga, professora Daisy Kruger, fazendo um comportamento aplicado a projetos ágeis. E vejo lá, forte abraço, até a próxima.